Glória a Deus, queridos, é um tempo de retomada, é um tempo de voltarmos a avançar, ainda que nesse 1 ano e 6 meses, esse mês de outubro faz exatamente 1 ano e meio, né, que nós tivemos o início, né, a marca do início desse período de pandemia, e o Senhor fez grandes coisas, grandes coisas. Quem experimentou grandes intervenções de Deus nesse tempo aqui? Levante sua mão, aleluia, glória a Deus, dá um glória a Deus por isso. Amém, o Senhor tem feito grandes coisas e agora nós estamos numa outra etapa, num outro momento, que é o momento de pegarmos isso tudo, de pegarmos todas essas ferramentas, os tesouros, né, as capacitações que o Senhor nos fez neste tempo, para nós avançarmos agora, para irmos muito mais rápido, para irmos muito mais longe, para alcançarmos coisas mais profundas em Deus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Queridos, eu quero, antes de nós começarmos, eu sei que o pastor Júnior já orou aqui por mim, e eu valorizo demais isso. Não é troca aqui de afagos, né? Mas é uma honra para mim também caminhar com você, Júnior, né? E receber de Deus através da sua vida, como do pastor Sérgio, da pastora Lu também. E eu vou falar sobre isso um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa nossa relação. Mas eu queria orar com você especificamente a respeito de algo que Deus trouxe aqui, né? Deus está nos chamando para um tempo de avanço, de conquista, queridos, e nós cremos nisso. Nós somos uma igreja de fé, amém? Você é daqueles, como a Bíblia diz, né? Nós somos da fé, né? Nós somos da fé. Eu gosto de uma música muito antiga, que se você tiver menos de 30 anos, você não vai conhecer, mas o Jean, que tem 59 já, lembra? O Jean é músico, lembra do Cats Barneia? Quem conheceu a banda Cats Barneia? Olha, tem bastante gente, né? Eu gostava da música, diz assim, não pega no meu pé, não dá para ver que eu sou da fé. Amém? Nós somos da fé, nós somos daqueles que avançam, porém, a nossa fé, ela é triunfante e não triunfalista. Você sabe a diferença? Uma fé triunfante é uma fé que permanece apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar das barreiras, que não se abala na sua identidade, que não se abala naquilo que é essencial, naquilo que é a sua base, o seu fundamento. E uma fé triunfalista é uma fé que acha que nós vamos passar por cima de tudo sem dificuldades, sem problemas, sem sentir nada, né? Não vamos ter doenças, não vamos ter dificuldade financeira. Isso é uma fé triunfalista. Nós temos uma fé triunfante e não triunfalista. Mas o Senhor está nos chamando para esse tempo de retomada, e isso, querido, não é apenas um jargão, né, que a gente fala aqui. Não é apenas uma declaração para trazer animação, no tipo de inspiração natural, né, de motivação natural. É uma convicção de fé. Agora nós precisamos entender que para viver e alcançar isso, existem posicionamentos espirituais também. Quem está entendendo, diga amém. Então aquilo que é espiritual, a Bíblia já diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta a gente ficar tentando compreender com a mente natural, tentar mover e fazer acontecer com os recursos naturais aquilo que é espiritual. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente. E é por isso que eu quero orar com você, porque hoje a palavra que o Senhor vai trazer a nós é um mover, é um tratar espiritual para nos levar a este lugar de conquista. Amém? Você quer viver isso comigo? Então se coloque de pé agora, em nome de Jesus. O Senhor trouxe uma palavra por meio de uma pessoa profética aqui, né, antes do início, né, a respeito de que Deus estava trazendo um mover, uma inquietação, uma empolgação interior, né, um fervor interior, e que Ele estaria dividindo, como a palavra diz, né, que ela mesma é uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito. Amém? E nós vamos orar por isso agora. Eu quero orientar você a orar especificamente por isso agora. Que o Espírito Santo de Deus divida, que a palavra de Deus divida dentro de você e de mim
as motivações da alma e as questões do espírito, porque Ele quer tocar o seu espírito agora. Então, feche os seus olhos, levante a sua mão e ore comigo nesse sentido. Pai, nós te adoramos, Tu és o Rei, Tu és o Senhor da igreja. Pai, nós não estamos aqui para produzir um avivamento, nós estamos aqui para clamar pelo avivamento, para participar do avivamento, para interagir com o avivamento do Senhor. E isso nós não podemos fazer e nem queremos fazer de forma natural. Nós queremos agir de acordo com o Espírito do Senhor, discernindo para onde o Espírito está soprando, e nós queremos armar as nossas velas, nós queremos levantar as nossas velas, para sermos soprados pelo Espírito de Deus. Então agora, no nome de Jesus, nós damos uma ordem à nossa mente, nós damos uma ordem à nossa alma, receba a palavra de Deus, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções do coração do homem. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, se mova com liberdade sobre nós, em todas as dimensões do ser, no espírito, na alma e no corpo agora. Toda inquietação, toda dor, todo sintoma físico que queira impedir, toda oposição, toda opressão espiritual, nós a repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, esse instante. Aleluia. Queridos, essa palavra, eu estou pregando ela já há muitos dias. Há muitos dias. O pastor Sérgio, o pastor Júnior, tadinhos, estão com o ouvido desse tamanho, de tanto me ouvir falar. Toda vez que a gente se reúne, eu falo, eu preciso compartilhar algo. E algo que está queimando meu coração. E a pastora Jô também. E a gente sai para as nossas segundas dos casais. E eu estou compartilhando em casa, eu estou falando. E eu estou ouvindo muita coisa. Mas eu creio que essa inquietação do meu coração é a voz do Espírito Santo falando algo a mim. E que Ele quer falar a cada um de nós. Você se sente amado por saber que o teu Pai, o teu Senhor, o teu Salvador, Ele se preocupa com você. Ele pensa em você e Ele quer falar ao seu coração. Então receba isso agora, o Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar e Ele está pensando em você. Ele quer falar ao seu coração. É uma honra e um privilégio tremendo sabermos disso. Eu quero ler com você primeiramente um texto, você não precisa abrir. Nós vamos ser céleres aqui. Fique atento, querido, porque o Senhor quer falar coisas específicas a nós. Gálatas no capítulo 2 e o versículo 20. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Gálatas, da Galácia, ele diz assim, fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo, expressando essa declaração tremenda. Ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo. De modo que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida, diga comigo assim, essa vida, aleluia, essa vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Queridos, que declaração tremenda isso, que profundo. É um texto tão conhecido, a maioria de nós já ouviu tantas vezes isso, mas nós olhando para a nossa vida, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, porque nós temos a tendência de minimizar, eu diria até algumas vezes menosprezar as coisas que nos são muito familiares. E esse é um dos textos que é muito familiar a cada um de nós.
Afinal de contas, o que é isso? É possível viver isso? Nós temos que nos questionar, é possível alguém dizer com alegria, eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vivo? Queridos, um dos instintos mais primários do ser humano é o instinto de sobrevivência. Queridos, uma pessoa pode fazer coisas incríveis, ou até absurdas e terríveis, por conta do instinto de sobrevivência. Nós nascemos para ser eternos, a morte não nos é natural. Então nós lutamos com todas as forças para sobreviver. Nós lutamos com todos os nossos recursos para sobreviver. Eu lembro de uma história que se tornou livro de um alpinista, de alguém que fazia escaladas em altas montanhas. E esse homem estava fazendo uma dessas escaladas sozinho. E num determinado momento do percurso ele caiu. Ele teve uma queda e ele caiu entre duas rochas muito estreitas e ele ficou com o braço preso nessa rocha. E ele não conseguia tirar de forma alguma. E ele lutou durante horas tentando remover o braço dali. E a noite foi chegando, era uma região já muito alta, uma altitude considerável onde ele estava. Ele sabia que iria fazer muito frio, preso daquela forma, ele não conseguiria colocar o seu equipamento, armar a barraca, se proteger, e ele sabia, ele iria morrer naquela noite. E durante algum tempo, ele tentou se desvencilhar daquilo e ele chegou à conclusão de que não ia conseguir. Então ele teve que tomar difícil decisão. Ele falou, eu vou precisar amputar o meu próprio braço. Já parou? Pensa em você tendo que tomar uma decisão como essa. Ou eu morro, ou se eu amputar o meu próprio braço, eu tenho uma chance de sobrevivência. Ele lutou com isso durante algum tempo, mas o instinto de sobrevivência falou mais forte. Ele amputou o próprio braço. Com uma faca, ele amputou o próprio braço. E ele sobreviveu. E ele escreveu um livro sobre isso. Queridos, o nosso instinto de sobrevivência, ele nos leva a fazer coisas espantosas, maravilhosas, ou coisas terríveis também. Pessoas matam. Pessoas fazem coisas horríveis também pelo instinto de sobrevivência. Agora nós lemos um texto que diz assim, com toda alegria, o apóstolo Paulo expressando com toda empolgação, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É possível viver isso? Queridos, é por isso que nós oramos aqui a respeito de uma intervenção divina na nossa mente, separando espírito e alma, porque a nossa alma, a nossa mente natural não vai crer nesse tipo de coisa. Queridos, eu vou começar aqui para que você não se sinta mal. Eu não sou capaz de crer nesse tipo de declaração com o meu próprio entendimento. É algo que precisa ser discernido e recebido espiritualmente. Mas o fato é, queridos, porque eu deveria acreditar que abrir mão do meu eu, abrir mão disso que me é mais caro, me é mais precioso, pelo qual eu estaria disposto a fazer coisas terríveis. Por que eu deveria acreditar nisso? Por que alguém deveria acreditar nisso? Como alguém vai acreditar em algo assim? Dizer alegremente, eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, existe um problema a respeito disso, que nós precisamos considerar. Eu quero levar você a pensar sobre isso. A nossa cultura e toda a área do conhecimento humano nos leva em outra direção. Nos leva a pensar e acreditar que viver em torno do meu eu, que viver em torno do meu umbigo, é a coisa mais segura que eu e você podemos fazer. Vou até ficar mais perto aqui. Consegue me ver de lá, né? Consegue? Não sabe? Sabe não? Consegue. Toda a nossa cultura, tudo aquilo que você assiste na TV, tudo que você lê, a cultura da sua família, a cultura do nosso país, vai dizer o contrário, vai dizer assim, olha, pense em você, cuide de você, se valorize, seja mais você.
Agora o problema é que essa mentalidade, ela já se provou fracassada. Essa história de que, não, eu devo viver de acordo com o que eu quero, o melhor é eu viver de acordo com o que eu acredito, com o que eu desejo para mim, viver em torno de mim, já se provou fracassada. E na verdade nós precisamos entender que a gente quer isso, mas ao mesmo tempo nós também não acreditamos nisso. E eu lembrei de uma história interessante que eu ouvi uma vez, de um homem que estava na sua casa com a sua família, com a sua esposa, e de repente o vizinho da sua direita bate a sua porta, e ele alegremente vai lá receber o vizinho. Vizinho, fica à vontade, tudo bem com você? O vizinho fala, não, eu estou bem, e você? Mas imediatamente esse vizinho da direita começa a se queixar do vizinho da esquerda dele. E reclama, e fala mal, e esse homem ouvindo atentamente, e a esposa dele ouvindo também, calado, sentado ali na mesa. E ao final, o vizinho faz a seguinte pergunta: vizinho, depois de tudo isso que eu te falei, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Dica, parênteses aqui, sempre que um fofoqueiro vir fazer uma fofoquinha para você, ele quer saber o que você acha. Ele pode não dizer abertamente, mas ele quer a sua validação, para depois ele dizer assim, eu já falei com o Sérgio. E vai incluir você num BO que não é seu, então fique esperto. Quando alguém fizer essa pergunta, ou implicitamente fazer essa pergunta para você, o que você acha, o que você pensa, diga assim, por que é importante o que eu acho? Você já me falou a sua opinião? Fica a dica. Fecha parênteses. O vizinho disse então, o que você acha? Ele disse assim, olha vizinho, eu penso que você tem toda a razão. Você tem toda a razão, você está certo, certíssimo. Ele falou, ok, conseguiu o que queria e foi embora. Mas, minutos depois, chega um outro vizinho, o vizinho da esquerda. E o vizinho bate a porta, tudo bem, como vai, aquilo tal, e começa a falar mal do vizinho da direita. E fala mal, e reclama, e se queixa e tudo mais. E no final ele faz o quê? Então, vizinho, o que você acha sobre isso? Ele olha para ele e fala assim, você tem toda a razão, você está certo. Nisso, a esposa dele está sentada na mesa olhando com aquela cara assim, sabe aquele tipo de cara, sabe? As esposas aqui que fazem para o marido assim, quando o marido está dando uma bola fora. Maridos, quem sabe reconhecer esse olhar? Pode levantar a mão, pecador, pode? Fica, amém, eu sei. Quando a esposa dá aquele olhar assim, tipo... A esposa estava lá olhando para ele assim, o vizinho saiu, ela falou, como assim? Que isso? Vem um cara aqui e você fala para ele que ele tem toda a razão, vem o outro e você diz para ele que ele tem toda a razão? Você é um hipócrita? Você é um demagogo? Que isso? Onde está o meu marido? Quem está aí? Aí ele olha para ela e fala assim, sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Queridos, eu lembro dessa história, não sei quem contou essa história, mas ela denuncia o fato de que essa história de que, essa mentalidade de que nós podemos viver num mundo onde todo mundo tem razão, não existe, não funciona. Existe uma só verdade, querido. Existe um só Senhor. Existe um só caminho. Mas nós tentamos viver de acordo com isso, achando que nós podemos viver em torno do nosso eu, viver em torno da nossa vontade. Queridos, e não estou falando aqui daquele teu cunhado chato, você que está pensando assim, se o meu cunhado estivesse aqui, se a minha sogra, a sogra então, como aquela mulher abençoada precisava ouvir uma palavra dessa. É comigo e com você que Deus está falando. Não é sobre o não crente, também sobre ele, mas é sobre nós. Nós temos essa tendência terrível de querer viver em torno de nós mesmos. Em torno de nós mesmos, mas isso já se provou fracassado. A história da humanidade já provou isso. Todos os problemas que nós temos denunciam que essa mentalidade não funciona. Aí começa a fazer um pouco de sentido,
por que o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Existe uma outra forma. Queridos, agora, uma psicóloga americana, ela fez uma pesquisa, né, muito extensa a respeito das causas de certos comportamentos criminosos, marginais, e ela chegou a uma conclusão interessante. Isso é importante, presta atenção nisso para que você entenda. Deus está, como disse no começo, separando alma e espírito aqui. Entenda como a nossa cultura nos influencia no nosso comportamento. Até o século XIX, século XX, as pessoas acreditavam que o mau comportamento, que o comportamento desviado, um comportamento errado, ele era consequência de uma autoestima superestimada, de uma autoestima elevada. Então, qual que era o raciocínio? Por que alguém roubava? Porque essa pessoa se considerava tão mais merecedora das coisas que o outro, que ela se sentia no direito, ela concluía que tinha o direito de tirar aquilo que é do outro para ela. Então, a ideia era, alguém que pensa elevadamente a respeito de si, é alguém que precisa ser corrigido. Os problemas, os desvios de comportamento, vêm de uma autoestima elevada. Por que alguém mata alguém? Porque essa pessoa se considera tão mais digna, que a vida dela tem tão maior valor, que ela se acha no direito de tirar a vida do outro. Então esse era um pensamento estabelecido, uma autoestima elevada demais, exacerbada, ela causava desvios de comportamento. Mas hoje, na nossa geração, nós invertemos essa lógica. Hoje nós pensamos que o mau comportamento vem de uma baixa autoestima, ou de uma autoestima defasada. Então nós justificamos o comportamento das pessoas porque ela foi uma vítima da vida. Ela não recebeu todo o amor que podia. Queridos, entendam, eu não estou dizendo que essas coisas, elas não são importantes e não influenciam nas nossas vidas. Mas eu estou falando de um pensamento homogêneo que diz o seguinte: todo comportamento errado não pode ser atribuído a alguém ou a responsabilidade desse comportamento a alguém, mas sim ao fato daquilo que lhe aconteceu. Então ela não foi amada, não foi protegida como deveria, então isso justifica o seu comportamento. Interessante. Então hoje nós vivemos o problema de que o mau comportamento é lançado, é projetado na baixa autoestima das pessoas. Então nós temos desculpa para tudo. Nós temos justificativa para tudo. Sabe aquelas frases que nós dizemos assim: olha o que você me fez fazer. Quem é casado já não falou, já ouviu isso. Eu sou assim por causa de... ou por causa do que foi feito. Então nós sempre estamos projetando. Mas tanto uma coisa quanto a outra, o eu está no meio. O eu está no meio. Queridos, nós pensamos que isso é o mais natural. Nós pensamos que viver de acordo com essa tendência de colocar o nosso eu, a nossa vontade, a nós mesmos no centro de todas as coisas, é o mais natural. Porque a cultura nos diz isso. A cultura toda está dizendo, hoje em dia, nos filmes, na TV, nas novelas, nas séries, que o que você tem que fazer? Siga o seu sonho, ouça o seu coração. Ouça o seu coração, não dê importância à opinião das pessoas. O que importa é o que você pensa sobre você. Crie os seus valores e viva de acordo com eles. Existe uma camada de verdade nisso tudo, mas com certeza não é a verdade toda. Toda a cultura está dizendo para você comece a observar nas músicas, nos filmes, nos livros, todo livro de autoajuda, o movimento de coach, que eu respeito e valorizo demais, mas muita gente vai dizendo assim: acredite em você.
Acredite em você. Valorize você. Seja mais você. Agora a pergunta que eu digo e que nós precisamos fazer é que nós gostamos de questionar muitas coisas, querido. Mas somente aquelas que nos interessam. Questione todas as coisas. Questione esse pensamento homogêneo, dizendo, mas isso de fato está funcionando? Todo mundo está tentando ser, né? Todo mundo quer ser você mesmo, você quer ser você mesmo, você quer... É a chamada era da autenticidade. Um dos valores mais prezados, mais superestimados hoje em dia é a autenticidade. Todo mundo quer ser autêntico, único, né? Eu quero ser eu, não quero estar preso à opinião, né, ao jugo de ninguém, eu quero ser mais eu. A pergunta é, está funcionando? Se todo mundo quer ser o que quer, e todo mundo concorda com isso, acabaram-se os problemas do mundo, gente. Vamos acabar o culto aqui, vamos embora, e vamos viver a nossa vida. Mas por que eu e você estamos aqui? Por que você vem em uma igreja? Por que você entende que precisa aprender e ouvir, sentar aqui e ouvir alguém durante um tempo? É porque no fundo você não acredita nisso. Amém? Estamos entendidos? Então agora nós vamos voltar a isso e começar a perceber que não é tão absurdo quanto parece, primeiramente ao nosso ouvido natural, essa declaração. Então, nós ou vivemos na dependência da opinião das pessoas sobre nós vivemos debaixo desse jugo, dessa tirania do que os outros pensam, do que os outros querem, ou nós vivemos no outro extremo, que é na tirania do eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sei sobre mim, o que eu defino sobre mim. Será que existe uma outra alternativa? Paulo descobriu isso. Paulo não vivia em nenhuma dessas extremidades. Ele fala, eu encontrei um outro lugar. Um outro lugar. E a gente vai ver nesse texto, e alguns outros textos que a gente vai ler, algumas verdades a respeito do ego. O que é o ego? O ego é esse guardião da nossa personalidade. É isso que é o núcleo mais profundo de quem nós de fato somos. É aquilo que está abaixo da superfície, que você mostra para as pessoas, sabe essa camada, esse verniz exterior de gentileza, né, de simpatia, de boa educação que nós apresentamos para as pessoas. O ego está abaixo de tudo isso. O ego é o verdadeiro eu natural. E o que acontece? Nós precisamos entender. Essa mensagem é baseada num livro do pastor Timothy Kelly. Todos esses pontos que eu vou falar agora são pontos naturais do livro dele chamado Ego Transformado. E ele fala de algumas características do ego que nós precisamos aprender a reconhecer. Porque não basta a gente também chegar aqui com um discurso moralista, legalista, dizendo assim, você é um pecador, porque eu tenho a leve suspeita de que você já sabe disso. Amém? Alguém não sabia que era pecador aqui? Pode levantar a mão. Não. Você sabe disso. O que importa então eu chegar aqui e contar para você aquilo que você já sabe? O que o Senhor quer fazer conosco hoje é entender de que forma essa natureza opera, como ela se constrói, para que ela seja desconstruída. Porque o Senhor está nos chamando para um tempo de avanço, um tempo de retomada, um tempo de conquista. E existe um obstáculo, existe um gigante diante dessa terra prometida chamado eu. Diga assim, eu. Não, diga com força. Diga assim, eu. Eu. Isso aí, Belinha. Enquanto nós não removermos esse ídolo no nosso coração, isso é um ídolo no nosso coração, o nosso ego. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos, querido, simplesmente porque nós decidimos fazer. Existe um caminho, existe um processo, existe um poder que nos socorre na hora da angústia. Amém? Você tá feliz? Amém? Glória a Deus. Está comigo? Queridos, para trazer um conforto ao seu coração, eu estava aqui ontem à tarde preparando essa palavra. Vim aqui para o templo, fiquei aqui orando e tal. Chegou um momento, tive um bloqueio
expiativo. Até mandei uma mensagem para a pastora Jo, falei assim, ora aí por mim. Não está acontecendo nada, está tudo aqui, mas não vem para fora. E eu comecei a orar aqui, vai para lá. Andei tanto com a Bíblia na mão, acho que fiquei segurando a Bíblia muito no braço esquerdo aqui, uma Bíblia grande que eu tenho, que hoje acordei com o ciático quase travando. Não conseguia me... Acordei com a marca de Jacó, foi tocado na junta, arrastando. E eu andando para lá e para cá, e de repente eu me ajoelhei aqui. Eu falei, Deus, eu vou falar sobre morte do eu. Não vai ter jeito, Deus. Eu vou ter que morrer aqui também. Eu me ajoelhei bem aqui. Então fica tranquilo, querido. Como diria a parte da nordestina da minha família, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Amém? Você está seguro em Deus? Você sabe que Deus te ama? Aleluia. Então tá bom. Então vamos em frente. Queridos, vamos falar um pouco sobre essa característica do ego. Então uma palavra bonita encontrei aqui, nossa proposição, nossa ideia, nosso axioma, que é que ninguém é feliz vivendo para si mesmo, ninguém é completo vivendo para si mesmo. E a gente precisa desconstruir isso, e não só de uma forma superficial, dizer, beleza, a Bíblia diz, ok, bacana, então, de fato, as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida e na minha vida, e as coisas boas que não estão acontecendo, e os avanços que não estão acontecendo, estão relacionados a isso. Amém? Ok? Então não é apenas uma palavra de instrução, eu estava orando aqui, Senhor, não seja apenas uma palavra de informação, de instrução, mas uma palavra que realmente entre no nosso coração e nos leve para esse lugar que é nosso em Deus. Então a nossa proposição é essa, ninguém é feliz, ninguém é completo, ninguém vai chegar a lugar nenhum vivendo para si mesmo. Em Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, busca os próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, buscar os próprios interesses, esse isolamento ali é aquele cara que fala assim, não, o que é meu, estou isolado, sabe? Aquele filho que se esconde, aquele irmão quando você era criança que se escondia no quarto para comer o biscoito recheado, para não dividir com ninguém. Então, aquele que se isola é aquele que está pensando só em si, ele diz assim, busca os próprios interesses e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. E o que é o ego? O que é esse ego humano, caído? Quero falar de 4 características dele. Primeira característica do ego, e isso está no livro do Tim Keller, o ego ele é vazio. Diga assim, vazio. Eu não tive tempo para preparar uma ilustração, uma imagem aqui, mas ele fala, tenta imaginar uma bexiga cheia. Bem cheia, assim. Ela tem forma, ela tem uma aparência, mas ali dentro tem o ar, é óbvio. Mas se você colocar antes de encher uma pecinha, um brinquedinho, algo lá dentro, e você chacoalhar, você vai ouvir o som. Assim é o nosso ego. Eu quero ler um texto para você, com você, em 1 Coríntios capítulo 4. Versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Coríntios, ele está dizendo o seguinte: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque ainda que esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem julga é o Senhor. Queridos, nós vamos falar depois um pouco sobre isso, o que é esse julgar aqui. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, de forma aberta, descarada, ele está dizendo assim, gente, eu não estou nem aí para a opinião de vocês sobre mim. Eu não estou preocupado com o que você pensa sobre mim. Estou preocupado com o julgamento, com o veredicto de vocês ao meu respeito.
Isso nós diríamos que é muito parecido, se a gente parasse o texto aí, com aquela mentalidade que a gente falou, que a gente vive hoje. Seja você, seja mais você. Não se importe com o que os outros pensam. Alguém que lesse esse texto só até ali, poderia dizer, a Bíblia está avalizando essa mentalidade que nós temos hoje. Não tem que pensar mesmo no que os outros pensam, não tem que viver de acordo com a opinião de ninguém, viva do jeito que você quer. Mas ele não para por aí, ele diz assim, não me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, em verdade, nem eu tampouco me julgo. Ele está dizendo, mas a minha opinião também não me importa. Ainda que eu saiba, ainda que outras traduções dizem assim, ainda que eu tenha uma consciência tranquila, e é muitas vezes o que a gente não tem, o apóstolo Paulo tinha, ele diz assim, mesmo tendo uma consciência tranquila, mesmo sabendo que não existe nada que me condene, no entanto, eu também não assumo esse lugar de dizer que eu posso me julgar. Então, eu não me importo com a opinião de vocês, eu não ligo para a opinião de vocês, no sentido de ser um veredicto sobre mim, um julgamento sobre mim, mas eu tampouco penso que a minha opinião seja mais importante também. Ok? Então ele diz isso. O ego humano, ele é vazio. E a palavra que ele vai usar nesse contexto aqui, para esse eu, esse ego, é a palavra físio, da qual vem, né, a fisioterapia, fisiocultura, que tem a ver com o nosso corpo, com os nossos órgãos. Ele diz assim, o ego, ele é um órgão dilatado. Pensa em uma bexiga dilatada e ela é vazia. E como nós podemos entender e reconhecer isso na nossa vida? Com as nossas tentativas contínuas e constantes de preencher o nosso eu. E a gente fala tanto sobre isso aqui, mas é a próxima casa, eu vou ser feliz, eu vou ser completo quando eu tiver aquela casa, é o próximo carro, é o próximo emprego, é o próximo produto que eu comprar, é a próxima aquisição, é a próxima promoção no emprego, é o próximo nível no ministério. Não, hoje eu sou discipulador, mas quando eu for líder de célula, daí eu vou ser alguém importante. Aí os pastores na igreja vão me amar, vão me valorizar mais. Essa é uma boa ideia, querido. Desejar. A Bíblia diz que aquele que deseja o ministério, excelente coisa almeja. Mas muitas vezes nós fazemos isso não pelas motivações certas, mas porque nós queremos preencher o nosso ego. Nós precisamos colocar alguma coisa lá dentro. E Santo Agostinho que disse que nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. Por isso que nada além dele pode preenchê-lo. Há um buraco no nosso coração. Então, sabe, comece a pensar comigo, toda vez que você for assaltado por esse pensamento, assaltado por essa ideia, de que eu preciso de algo, sem isso eu não posso viver. Eu não sou ninguém se não for através disso. É uma tentativa de preencher o ego, porque ele é vazio. Ele é vazio, o nosso ego ele é vazio. Ele é um oco e precisa ser preenchido por Deus. Queridos, quantas vezes eu já pensei assim? Eu quero dizer para você que às vezes, ainda hoje, ainda agora, nessa fase da vida, há momentos que eu me pego assaltado por esse tipo de ideia. Não, mas eu acho que eu preciso disso, porque se eu alcançar esse lugar, aí fechou. Pastora Jo, aí fechou o repolho. Piada interna, tá? Depois a gente passa para você o áudio. Áudios do WhatsApp. Aí fechou o repolho. Às vezes ainda me pego pensando nisso.
E eu preciso voltar e dizer: Deus, existem coisas muito importantes, existem coisas necessárias, mas o único que pode preencher o meu coração é o Senhor. Queridos, a medida da performance, ela é muito sutil. E eu sou muito grato a Deus por algumas pessoas que eu ouvi, que eu li, que me ensinaram há muito tempo, não que eu já tenha alcançado, mas que pelo menos tiraram de mim as desculpas. Porque quem prega, por exemplo, precisa estar convencido de que o que eu estou falando é tão importante a ponto de você estar aí sentado para ouvir. Então, queridos, a performance, o desejo de colocar a minha satisfação, a minha alegria, a minha realização na resposta que você dá àquilo que eu estou falando, é muito grande. Quantas vezes, querido, eu saí daqui depois de pregar abatido, entristecido, porque eu achei que a resposta da igreja não foi adequada àquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava dizendo, a importância do que eu estava dizendo. E eu permiti que esse sentimento, essa percepção de performance, roubasse o meu coração. Ao invés de lembrar de que a minha realização precisa estar no fato de ter obedecido a Deus, de ser fiel àquilo que Ele me pediu para fazer, porque a minha recompensa e a minha aprovação, validação, no fim das contas, sempre vem dEle. Então, se você lida com isso, eu quero dizer, nós estamos juntos. Então, o nosso ego é vazio e nós ficamos tentando preencher. Talvez é diferente da forma como eu tento preencher o meu, do que você tenta preencher o seu. Mas o que nós precisamos entender é que esse buraco, esse vazio, não é preenchido com nada além do próprio Deus, do nosso relacionamento com Ele. A segunda coisa é que o nosso ego, ele é dolorido. Diga assim, dolorido. Ele dói. O Júnior até apertou o zoinho. Você imagina aquela bexiga distendida, esticada, ela dói. Já percebeu que é difícil passar um dia sequer, onde a gente não se sinta ofendido, onde a gente não se sinta menosprezado de alguma forma? Às vezes a gente já não fala, a gente amadureceu um pouquinho, mas fala, como pode aquele atendente do mercado, aquele atendente da farmácia, aquela pessoa no trânsito, como pôde falar assim comigo? Né, pastor Sérgio? Como pode falar assim comigo? Pastor Sérgio ministrou, se você não viu a ministração, assista lá no YouTube, culto de casais, processo dele tremendo, tremendo, nos inspirou demais. Mas, queridos, é isso. Eu vivo um problema, querido. A segunda-feira, que eu chamo, a segunda-feira do pastor, é terrível. Nós estamos aqui, e aqui as pessoas me chamam de pastor. Algumas pessoas mais velhas do que eu me chamam de Senhor. O Senhor poderia falar comigo. E eu já disse várias vezes, olha, pode me chamar de Valdeir, pode me chamar de você, mas algumas pessoas simplesmente não conseguem, e eu respeito isso também. Ok, mas tanto aquelas que me chamam de pastor, que me chamam de Senhor, ou que me chamam de você, no geral, para não dizer quase 100%, me tratam com muito respeito, com muita consideração. As pessoas param para ouvir o que eu tenho a dizer, as pessoas validam aquilo que eu falo. De repente eu vou para segunda-feira. Para segunda-feira, vou na padaria. E daí eu chego no balcão, a pessoa fala assim, e você, o que você quer? A gente entra no lugar e fala, ô Piá, vai ali ó, estaciona ali ó. Né? E eu falo, meu Deus, com quem acha que está falando? Quem é esse incircunciso? Filisteu?
Para usar aqui, né, pastor Serginho? Quem? Identificaram quem é, né? E ele dá umas gingadinhas assim que eu ainda vou chegar lá. Sou teu fã. Mas é isso, queridos. Quantas vezes a gente se sente ofendido e fala, não me cumprimento. Aquela história, eu sei que é batido, eu sei que já ouviu milhares e milhares de vezes, é isso. O irmão na igreja que passou não cumprimentou. A pessoa se ofende. Porque o pastor não veio falar comigo. Porque isso. Nosso ego, ele é dolorido. Dói. Às vezes eu ouvi uma mensagem também baseada nesse livro, e de uma pastora, ela fala bem assim, muitas vezes a gente diz que as pessoas feriram nossos sentimentos. Fala assim, o sentimento não se fere, o que fere é o ego. É porque eu me considero tão digno, tão merecedor daquilo, que se torna ofensivo o fato de alguém não reconhecer a beleza e a grandiosidade desse ser esplendoroso. Como pode? Ei, vai para lá. Eu lembro de um dia que eu fui com o meu filho, com o Felipe, numa agência do Banco do Brasil. Ele estava num contrato de menor aprendiz e abria uma conta. Não, já ia sacar o acerto dele. E foi no início da pandemia. E tinha um sujeito doidaço, mano. Funcionário público do Banco do Brasil. Tem algum funcionário público do Banco do Brasil aqui? Então eu vou falar mal à vontade. Brincadeira. Aí aquele estilão, funcionário público, pandemia. O cara estava na porta, as pessoas se aproximavam dele e falavam, ei, mas assim, literalmente, fica aí. E daí você fala, não, eu quero dizer um negócio. Ele ia andando para trás, assim, você era leproso. E ele era grosseiro e tal. E eu fiquei indignado com a forma como ele estava nos tratando. Falei, E já comecei a falar, esse é o funcionalismo público do Brasil mesmo. Não sei o quê. E tal. E inflamando o coração do meu filho ainda, que é outro sanguíneo. Eu falei, meu Deus, duplo pecado, né? Aí de repente chegou uma outra moça também, foi falar com o cara, ele agiu da mesma forma, ela literalmente partiu para cima dele, para bater nele. Aí, em vez do crente, pastor, né, orar e apaziguar, eu falei, viu? Não sou só eu. Todo mundo está vendo o que esse incircunciso está fazendo. A gente se ofende porque nosso ego, nós pensamos que é um absurdo as pessoas não nos tratarem com a consideração, com a... Me fugiu a palavra até. Com todo o valor que a gente pensa que tem. Então, começa a observar, quando você se ofende, quando você se sente inferior também, sentimento de inferioridade, é uma outra face. Por que você está se sentindo inferiorizado? Porque, na verdade, o ego está sendo ferido, está doendo, porque o ego, ele é dolorido. Viver em torno de si mesmo, querido, vai ser vazio e dor constantes. Está fazendo sentido para você porque o Senhor nos chama de viver de outra forma? Amém? Terceiro ponto do ego. Nosso ego, ele é atarefado. Ele é extremamente ocupado. E principalmente com duas coisas. Com a comparação e com a vanglória. Então a gente está sempre se comparando. O C.S. Lewis fala num dos livros dele que nós não invejamos as pessoas porque elas são bonitas, inteligentes, ricas. Nós invejamos as pessoas porque nós achamos que elas são mais ricas, mais inteligentes, mais queridas do que nós.
Então nós não queremos ser ricos, inteligentes, queridos, simpáticos. Nós queremos ser ricos, inteligentes e mais simpáticos do que o outro. Porque é a comparação que importa. Então o ego é atarefado. Eu sempre assim, não é o fato de que eu quero ter o que o outro tem. Eu quero ter mais do que o outro. Porque o valor está no fato de que eu tenho mais. Eu sou mais querido. Eu tenho mais seguidores. Eu tenho mais disso. Mais daquilo. Então o ego ele é atarefado. E nessa busca a gente fica tentando. Sabe a motivação? Porque muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas. E daí vem aquela coisa. E aí, mano, como que tá? Correria, mano. Correria. As pessoas gostam de dizer isso, né? Tô na correria, mano. Correria. E aí, como que tá a vida? Correria, mano. Correria. Porque assim, eu tô fazendo muita coisa. Eu sou alguém importante. Tem muita demanda. Então, porque eu sou importante. Porque eu estou realizando muito. Então, o ego, ele é atarefado. E a gente vai assumindo coisas que não deveriam estar na nossa agenda. E a gente abre mão de coisas que são mais importantes, porque elas não dão ibope. Eu estou muito ocupado atendendo todo mundo, eu estou muito ocupado fazendo um monte de coisa, estudando um monte de coisa. E aí é que está, querido, essa ocupação nem sempre é de coisas ruins, nem sempre é de coisas reprováveis, mas é de coisa boa às vezes, mas é coisa que vai dar ibope, vai dizer e vai mostrar para as pessoas o quanto você é importante, o quanto você tem valor. E nessa correria de fazer tantas coisas, nós abrimos mão de coisas que são prioridade para fazer aquelas que dão ibope. Muito do nosso atarefamento, muito do nosso cansaço. E daí tem outra frase, né? O ego atarefado. Você chega para o camarada, e aí, como que tá? Cara, estou cansado. Estou cansado. O cara vive cansado. É um status, é um orgulho para ele dizer que está cansado. Estou arrebentado. Tem gente que fala, estou destruído. Parece que quanto maior a desgraça, mais cara a moeda, né, do valor. Eu estou destruído, eu estou trabalhando muito, cara. Eu estou fazendo muita coisa. Eu estou cansado. Porque o ego é atarefado. Jesus vivia uma vida simples. Em 3 anos e meio ele mudou o mundo, mas ele parava para ouvir as pessoas. Ele parava para dormir e descansar. A Bíblia fala que em certos momentos ele chamava os discípulos à parte, falava, vamos à parte para descansar, para parar. Porque Jesus não se movia por aquilo que era urgente, mas sim pelo que era prioridade. O que é prioridade? Trabalho é importante, ministério é importante, atividade física é importante, mas o que é prioridade na sua vida? Deus, família, comunhão, oração. Às vezes nós desafiamos as pessoas para dar um passo a mais no ministério, porque nós vemos que é um momento, nós vemos que é o que Deus está projetando a pessoa. Não posso, mas estou ocupado, estou com isso, aquilo, outro. A pessoa está fazendo 2, 3 faculdades ao mesmo tempo. Você fala, mas qual que é o propósito disso? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes é apenas uma tarefa do ego tentando se afirmar. Tentando porque alguém na família, porque o cunhado, porque o irmão, porque o primo fez essa e aquela formação, eu preciso fazer também. Porque na minha família todo mundo tem que. Porque se as pessoas na minha família têm esse nível financeiro, eu tenho o quê também? Então eu trabalho 15, 16, 18 horas por dia e aí é difícil convencer esse camarada de que ele está dando uma bola na trave, porque ele fala assim, eu sou alguém trabalhador. Eu levanto cedo. Eu não sou desses preguiçosos por aí. Eu costumo brincar lá em casa, é uma piada interna também, que das pessoas mais orgulhosas que eu conheço são as pessoas que levantam cedo. Falei, aí, mano, como que tá? Às 4 eu estou em pé, mano.
cara fala, às 4 da manhã eu estou em pé, mano. Antes do sol. Amém, ok. Mas muitas vezes é só para dizer assim, eu sou alguém que está correndo atrás, eu sou alguém atarefado. Só que isso cobra o preço, querido. Se você está se atarefando com coisas que não são propósito, algo está perecendo, algo está ficando para trás. E esse ego atarefado, ele vive dessa forma. Por último, o ego humano, ele é frágil. Você fica pensando, essa bexiga distendida, vazia, cheia de coisas que você está colocando dentro. Você vive no medo de que se estoure. Sabe aquelas pessoas que pensam assim, não, se algo der errado na minha vida, tudo vai acabar. Vai perder o sentido. Se eu perder esse emprego, acabou. Se eu perder essa oportunidade, se eu não fizer essa viagem, acabou para mim. Porque é frágil. Tudo isso vai esticando cada vez mais. Vai trazendo essa sensação de angústia. Aí o camarada até vem para a igreja só para buscar um alívio dessa angústia. Mas ele ainda não entendeu que a causa dessa angústia é a forma como ele se vê, é a forma como ele tem tentado preencher isso. E ele vive nesse medo. Hoje nós vivemos essa tirania do medo. O medo de se expor. Enquanto tem aqueles que estão querendo assumir tudo, ele quer estar em todos os ministérios da igreja. E aqui nós estamos precisando de gente em todos os ministérios, tá, querido? Mas se você está trabalhando em todos os ministérios da igreja, provavelmente você está em pecado. Se alguém pediu isso para você, venha falar conosco aqui, com os pastores. Porque existe um limite. Por que você está fazendo tudo? Por que você está em tudo? Deixa os outros participar. Talvez seja por isso que muita gente não está assumindo, porque você está ocupando o lugar de alguém que não está fazendo nada e que precisava estar fazendo isso. Existe quem está nessa posição, querendo assumir tudo. E existe o outro extremo, aquele que está lá, não. Quem sou eu, pastor? A falsa humildade, porque o ego é frágil. Quem sou? Não, pastor, ser discipulador. Quem sou eu, pastor? Pobre de mim. Ego frágil, porque ele acredita que as coisas giram em torno dele, então ele vê a sua incapacidade e ele desiste antes de começar. Medo de se expor. Agora, queridos, existe um caminho que Deus quer nos dar para curar, para viver de acordo com o que Paulo falou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está no texto que nós lemos lá em 1 Coríntios. O primeiro deles é esse autoesquecimento. O que é esse autoesquecimento? Não é a baixa autoestima, nem é a autoestima elevada. É o seguinte, eu não vivo de acordo com esse padrão da opinião das pessoas e nem com a minha opinião. Eu vivo de acordo com a opinião de Jesus sobre mim. Observe que ele fala assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A opinião dele é que importa. Então eu não tenho que ficar pensando em mim. Humildade, queridos, já disse o C.S. Lewis, ele diz que humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Não é ficar dizendo, não, eu sou um miserável, eu não tenho valor, não sei, ficar se depreciando. Humildade é alguém que pensa menos em si. Ele diz assim, quando você encontrar alguém verdadeiramente humilde, você não vai sair da conversa com essa pessoa dizendo assim, uau, como ela é humilde. Sabe como você vai sair de lá quando você encontra alguém humilde? Você fala assim, uau, como essa pessoa se interessou por mim. Como ela me ouviu, eu me senti tão ouvido. Ela se interessou pelo que eu tinha para dizer. Ela parou, ela me ouviu, ela até me deu conselhos, ela contribuiu
mas porque ela entendeu, ela discerniu a necessidade do meu coração. Uau, que pessoa incrível! Você quer ser alguém assim? Humilde não é alguém que fala, não, querido, não tenho nada para te oferecer. Quem sou eu? Isso aí é alguém que está obcecado pelo eu ainda. Está no outro extremo, está na baixa autoestima. Alguém realmente humilde, alguém que para e se interessa. O que você tem para dizer, meu querido? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Queridos, Paulo quando falou, eu não me importa ser julgado por vocês, ele usou uma palavra que significa julgamento jurídico mesmo, tribunal. É como se assim, ele estivesse dizendo, no tribunal da minha vida, Deus já deu um veredito e ele não muda. Então eu não volto mais para o tribunal. Está dito, está resolvido. E eu quero dizer isso para você, sobre você já foi dado um veredito de Deus e ele não muda. Nós é que voltamos para esse tribunal dia após dia tentando aprovar-nos a nós mesmos ou que outras pessoas nos aprovem, quando o Senhor já nos aprovou. Essa convicção ela gera essa humildade genuína, porque Deus já falou sobre mim, agora Ele me disse, vá querido, vá e comunique, testemunhe a outros aquilo que eu tenho feito na sua vida, com toda a ousadia, porque não é sobre você, é sobre mim, diz o Senhor. Aleluia. E toda essa energia que a gente usava antes para ficar afirmando o nosso ego, para ficar protegendo o nosso ego, para ficar enchendo o nosso ego, a gente pode usar para servir a outros. Segundo ponto, querido, que nos ajuda a viver livres dessa tirania do eu, do ego, é a submissão, diga assim, submissão. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Como que eu posso sujeitar? E quando a gente fala sobre submissão, a primeira coisa que vem, né? A esposa para com o marido. Queridos, sujeição é um mandamento, é um princípio para todo cristão. Amém? Você está aqui ainda? Agora, um outro passo, nós pensamos assim, submissão é alguém que está numa posição hierárquica maior que eu. Alguém maior que eu. Então, eu sou alguém submisso porque eu acato as ordens do meu chefe. Eu sou alguém submisso porque eu obedeço quando a polícia me para no trânsito, a polícia liga a sirene e fala para, eu paro, eu sou alguém submisso. Mas você reconhece ali uma autoridade, não o policial em si, mas a autoridade com a qual ele está investido, que é algo superior a você. Submissão é isso, mas é muito mais do que isso. O que a Bíblia está dizendo é sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O problema da submissão, querido, é quando ela é aqui, ó, para alguém que está no mesmo nível que você. Ouvir o colega, ouvir a esposa, ouvir o marido, ouvir o irmão que está na escala de hierarquias no mesmo nível que você. Então, às vezes as pessoas olham para o discipulador e falam, mas tem áreas da vida dele que eu sou melhor do que ele. Isso não é desculpa para que a gente não se sujeite uns aos outros. É aqui que eu queria falar. Queridos, ninguém me pediu para falar isso, mas às vezes a gente percebe no ar uma certa pergunta. Algumas pessoas falaram diretamente para mim. Nesse tempo que nós estamos vivendo com a viagem dos nossos pastores, as pessoas sutilmente perguntam assim, e agora? Quem de vocês aí que está no topo da cadeia alimentar? Né? Quem de vocês é o maior? Às vezes a pergunta vem disfarçada, agora está toda a responsabilidade sobre você, né, meu querido? Estou jogando um verde assim. Então eu queria responder publicamente isso aqui. Queridos, não existe, não tem. Nosso pastor sênior, nossos pastores sênior ainda são Marcelo e a Ana e serão
até onde Deus permitir, amém? Mas o cabeça da igreja ainda é Jesus. Nós todos somos membros. Queridos, eu vou dizer para você algo. Eu orei e esperei durante 20 anos para estar nesse lugar onde eu estou, junto com esses caras aqui. 20 anos, Deus também me trabalhando, me quebrando, me moldando, para que eu entendesse o valor de estar com pessoas ao meu lado, que podem me ministrar, que podem me confrontar, que podem me ajudar. Nós estamos servindo juntos, queridos. E é desafiador, porque nós somos diferentes. Mas é tão precioso, é tão precioso. Sujeição mútua. Às vezes a gente se reúne lá, nosso tempo de oração, e sempre Deus, pela graça de Deus, não é porque nós somos, mas uma construção de Deus nesses anos, nos trouxe a esse lugar de liberdade, de dizer assim, eu preciso que vocês orem por mim. Um dia nós chegamos na reunião e falou, e aí qual é a pauta? Eu falei, antes de qualquer pauta, ora por mim, mano, porque está difícil aqui, E daí um orou, e o outro já orou, e eles igualmente fazem isso. Outros dias chega lá, o Serginho fala, antes de a gente começar, cara, preciso ouvir um conselho, preciso ouvir uma orientação, vamos lá. Sujeição uns aos outros, queridos, nesse tempo de retomada, nesse tempo de liberdade, queridos, aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a ouvir esse abençoado que está aí do teu lado, aprenda a ouvir aqueles que você julga que não estão numa posição hierárquica. Nós somos corpo, e no corpo há membros. Só tem um cabeça, o cabeça é Jesus, e o nosso pastor. E nós aprendemos isso, que ele não foi por osmose, não foi porque a gente é bonzinho, não. Porque nós vimos o exemplo do nosso pastor nas reuniões aqui, muitas vezes aqui se ajoelhando, pedindo oração, aqui expondo o coração dele para nós, querido. E às vezes as pessoas pensam, uau, essa igreja é uma bênção, essa liderança tremenda, cheia de unção, cheia de sabedoria, cheia de discernimento, olha que equipe maravilhosa. Obrigado, querido, obrigado pelos elogios. Amém, recebo. Mas, querido, se tem um fundamento, é esse, sujeição mútua. Se nós chegamos aonde estamos e nós oramos para que o Senhor nos preserve neste lugar, viver livre dessa tirania do ego, querido, é um exercício de submissão. Agora você sabe, submissão não é você obedecer ao seu chefe lá, querido, ele tem uma barganha forte, pode te mandar embora, ou mesmo a liderança na igreja, porque você tem aquele status de ser discípulo de alguém, e talvez isso no seu coração pode ser uma moeda de troca, mas quando está alguém do seu lado, alguém que não tem nenhum cargo, nenhuma posição, diz assim, olha, eu vejo isso, ouça com atenção, sujeite-se uns aos outros, sirva uns aos outros, em amor. E para terminar, queridos, o nosso ego, como nós falamos no começo, ele precisa ser preenchido. O nosso eu precisa ser preenchido por Jesus Cristo. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eles, um dos textos que eu mais amo, Senhor, na palavra de Deus, está em Romanos 8, quando diz assim, aquele que não negou, nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por cada um de nós, como não nos daria com ele todas as demais coisas? Para de tentar preencher o seu coração, deixa aquele que se entregou, que te amou, que te aceitou, que te sustenta, que te corrige, deixa ele preencher a sua vida. E nós vamos viver juntos, queridos, juntos, porque eu preciso de você. Eu preciso de você, isso não é retórica. Nós, como liderança, precisamos de você. Tem algo de Deus na sua vida, tem algo de Deus depositado em você,
que Ele trouxe para esse lugar. Pastor, mas eu cheguei aqui agora e eu estou precisando muito ser cuidado, eu estou precisando ser muito ministrado. Nós queremos abraçar você, mas dizer desde já, você não é um peso morto, você não é um membro defeituoso, você é um filho amado de Deus, você é incluído no corpo para funcionar dentro desse corpo. Se Jesus estiver presente, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa e vai usar você para contribuir com tudo aquilo que você pode contribuir neste corpo, para a glória do nome dEle. Nós estamos aqui para viver livres desse grande obstáculo, porque Deus tem muito para nós, Deus tem muito para fazer. Queridos, essa agenda que foi apresentada hoje aqui é um símbolo, fica atento para o profético de Deus, é um símbolo do que Ele está fazendo. Fica de pé em nome de Jesus, para a gente achar que está acabando. Amém. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga amém. Glória a Deus, queridos. Eu não sei qual é a canção, eu não sei qual é a música que foi escolhida. A maior parte das vezes, quase 100%, a gente não combina nada disso. Mas a mesma proporção é que o Senhor faz convergir todas as coisas. E hoje as músicas falaram sobre a graça, falaram sobre a cruz de Cristo. Queridos, a cruz de Cristo é o que nos traz aqui, é o que nos sustenta aqui. Não vale a pena viver para si mesmo, não vale a pena viver em torno do eu. Nós podemos dizer como Paulo, isso não é para super-heróis da fé, é justamente para pessoas como você e eu que temos essa necessidade. Nós podemos dizer, estou crucificado com Cristo. Diga comigo assim, repita comigo, estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo entregou-se por mim. Aleluia. Essa é a nossa identidade. Filhos, o nosso eu foi crucificado. Jesus já nos disse, aquele que quer vir após mim, cada dia, negue-se a si mesmo, negue-se o seu eu, e siga-me, tome a sua cruz, e siga-me. Essa cruz é para crucificar o nosso eu, e se você, assim como eu, ainda está nesse processo, é o processo que eu estou, é o processo que eu preciso permanecer, é onde eu quero permanecer, porque é onde eu encontrei a maior alegria e liberdade. Por mais que a mente não entenda isso, o Espírito testifica no meu espírito. Este é o meu lugar, esse é o seu lugar, esse é o nosso lugar. Estarmos nele e ele em nós. Ser cristão, querido, não é seguir um conjunto de regras. Ser cristão é estar conectado com Ele, é estar nele e Ele está em você. E isso pode começar agora, exatamente agora, porque não é sobre o seu mérito, é sobre a entrega que Ele fez e o convite que Ele faz a você agora. Vem estar comigo, diz o Senhor.